Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Então galera, a gente está aqui na manhã desse sábado para a gente falar um pouco sobre o jogo do Flamengo e Palmeiras. É, então a gente vai estar comentando aí um pouco sobre o jogo. O objetivo desse canal aqui é eu mostrar, né, o meu ponto de vista, o que eu entendo de futebol, do que eu acho, né, da análise geral do contexto, de jogos, de campeonatos, de resultados, de objetivos. Então, no meu ponto de vista, vai ser colocado aqui. Eu respeito bastante a opinião de cada um de vocês. Se alguém tiver uma ideia diferente da que eu penso, pode colocar aí nas observações, que a gente troca uma ideia, a gente discute, a gente coloca o nosso ponto de vista mais, né, explicitamente e num bate-papo. Mas aqui no vídeo eu vou colocar a minha posição, o que eu penso, o que eu entendo e o que eu acho que é o certo para o Flamengo. O nosso objetivo sempre é pensar para o Flamengo para que seja o melhor para ele, tá bom? Mas antes de começar o vídeo, eu pedi a vocês, por favor, a gente está precisando de uma força, se inscreve em nosso canal, acione o sininho das notificações e dê aquele like, que isso aí ajuda demais o crescimento do canal, o engajamento, porque o YouTube entenda que os nossos vídeos estão sendo compartilhados, que eles estão sendo vistos, que eles estão sendo destacados, né, e que a gente consiga assim crescer nesse canal e levar a nossa voz para a direção do Flamengo, para o mundo, né, para quem quiser ver, quem quiser entender um pouco mais de futebol e fazer um fechamento com as pessoas que têm um pensamento parecido, não é mesmo? Se bem que sempre o objetivo maior é o Flamengo, tá bom? Então, você já deu like? Já se inscreveu no meu canal? Então vamos lá, galera. O pessoal está colocando aí na mídia, né, nacional, está colocando esse jogo como um jogo de vida ou morte, que é um jogo mais importante do ano, que tudo vai ser jogado aí, o ano todo tá sendo colocado em cima do resultado desse jogo, tensão para os dois lados. Eu não sei se isso aí é mais parte da imprensa paulista, que está forçando uma barra para que o Flamengo fique muito preocupado com esse jogo, né? E tome às vezes medidas erradas para a partida e acabe prejudicando a gente, porque parece que eles sempre agem de cabeça pensada, querendo prejudicar o Flamengo e sempre que possível o futebol do Rio como um todo. Então a imprensa paulista, a gente tem que ficar de olho nela, porque ela é muito bairrista e ela se preocupa muito mais com a gente do que com eles mesmos próprios, né? Então vamos lá. No meu ponto de vista, sobre todo esse contexto aí desse jogo de amanhã, entre Flamengo e Palmeiras, a minha opinião, tá, gente? Eu respeito de todos, mas vai ser a minha opinião que vai ser colocada aqui. No meu entendimento, é um jogo importante, não podemos descartá-lo, né? Com certeza, porque se trata do Campeonato Brasileiro, é um campeonato muito importante. Mas ao longo dos últimos anos, a gente tem visto que as Copas têm sido muito mais valorizadas, não só em matéria de mídia para o Brasil, para o mundo em si, mas também na parte financeira. E atualmente é a menina dos olhos, né? Todo mundo quer ganhar a Copa do Brasil, todo mundo quer ganhar a Libertadores, porque isso aí faz um destaque maior, ganham, botam um dinheirinho no bolso, né? Que é importante para os clubes e tem um destaque no cenário aí mundial até. Então, está crescendo muito a visibilidade dessas Copas. E o Campeonato Brasileiro, que no meu entendimento também é importante, está ficando mais de lado. É, Isso aí tem a ver com o futebol europeu em si. Até vi o Braz uma vez comentando que lá fora eles dão muito valor às Copas, principalmente também os campeonatos nacionais, mas as Copas são muito importantes por causa também da visibilidade, por causa da premiação. E é um status ser campeão das Copas. Então ela está tomando agora uma proporção gigantesca, tanto a Copa do Brasil como a Libertadores. Todos os times estão empenhados em ganhar, em lutar, em aparecer, em estar participando. E os jogos são muito intensos, muito fortes. Mas voltando aí ao jogo do Flamengo e Palmeiras, eu entendo o seguinte, tá? Na minha opinião, o jogo mais importante do Flamengo é contra o Vélez, tá? É o jogo da Libertadores. O Campeonato Brasileiro é importante? Também, mas eu acredito que esteja aí no segundo plano, ou terceiro até talvez. Eu, nesse entendimento que eu falei há pouco, no meu entendimento, estou preocupado muito mais com as Copas atualmente do que com o Campeonato Brasileiro em si, pela distância que nós estamos do Palmeiras.
O Palmeiras até hoje acho que perdeu 4 ou 5 partidas desde o início do campeonato. Então ele é um time muito regular. E a distância que nós temos dele é muito grande. E lembrando que o Palmeiras já não está mais na Copa do Brasil, está dedicando somente ao Campeonato Brasileiro, que ele já tem 9 pontos de vantagem, e se dedicando a Libertadores, que ele é franco favorito, que é o bicampeão atualmente. Então é o time a ser batido. Então eles estão muito tranquilos, estão descansando aí a semana toda para enfrentar o Flamengo, para manter os 9 pontos deles de vantagem. E eu acho muito difícil, do meu ponto de vista, o Flamengo perder 2, 3 partidas aí nesse Campeonato Brasileiro. Pela sequência que ele tem, pelo histórico que tem dos times da liderança do campeonato nos últimos anos, é muito difícil perder 3 partidas assim. Então suponhamos que o Flamengo ganhe amanhã do Palmeiras, vai ficar em 6 pontos de distância. Fica impossível? Não, mas ainda continua muito difícil, porque o Flamengo tem 3 frentes, o Palmeiras só tem 2 frentes. Então eles continuam com a vantagem de ter sempre uma semana a mais para descansar. E com isso aí eles podem botar os melhores jogadores, todos inteiros descansados. E a gente fica naquela correria. Mescla aqui 2, 3, 4, dependendo da partida. E tem um velho ditado que eu ouvia muito do meu pai quando eu era pequeno. Ele falava assim, quem tudo quer, tudo perde. E ao longo da vida a gente vem acreditando nisso, a gente vem vendo isso na prática, né, no dia a dia, e isso realmente acontece. Busca muitas coisas, fica aqui e ali, tentando pegar tudo e acaba tudo passando e você não conseguindo pegar o que é mais importante. Então, no meu ponto de vista, hoje o Flamengo deveria dar uma prioridade número 1 à Libertadores, uma prioridade número 2 à Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro não abandonar, lógico, jamais pela grandeza do Flamengo, pelo elenco que ele tem, que tem grandes jogadores, tem praticamente o time A e o time B e são times muito fortes. Mas o foco principal deveria ser o jogo contra o Vélez, que é um jogo muito difícil, muito importante e que a gente precisa ganhar deles lá para depois decidir em casa. E a Copa do Brasil também tem que ganhar do São Paulo lá para depois decidir em casa. Então as coisas estão favoráveis para a gente, mas a gente não pode tratar esse jogo como um jogo de vida ou morte. É um jogo que a gente vai colocar os melhores, pelo que a gente tem ouvido falar aí. Talvez só não deva jogar do time que começou contra o Atlético Paranaense. Deve retornar o Thiago Maia, deve retornar o Davi Luiz, deve jogar com o Felipe Bruno na zaga. A lateral direita provavelmente vai ser o Mateuzinho. A esquerda provavelmente é Ayrton Lucas. O Davi Luiz descansar um pouco pela idade e pelo empenho que foi no jogo de quarta-feira, que ele correu muito, e a idade que ele tem. No meio, João Gomes. Deve jogar com o Thiago Maia e no ataque deve manter Arrascaeta, Pedro, Gabigol e Everton Ribeiro. Esse quadrado eles não devem mexer de início. Eu acredito que eles devem ir com essa força aí. Então é um time fraco? Não, não é um time fraco, é um time muito forte e é um time vencedor. Mas a gente não pode dar uma importância a esse jogo como se fosse o último jogo do ano. Não é. O jogo mais importante do Flamengo, na minha opinião, é contra o São Paulo e contra o Vélez. O Campeonato Brasileiro, pela distância que nós estamos do Palmeiras, está muito difícil. Então a gente tem que jogar mais tranquilo para não ficar naquela tensão de disputar uma partida contra o Palmeiras que vai vir mordido, que vai vir querendo ganhar da gente para aparecer para a mídia, para mostrar que eles são time, que são jogadores bons, que tem um time muito forte. E nisso aí a gente pode acabar perdendo um jogador desse nosso de meio campo e ataque e defesa também, né? É importante para as competições de Copas e acabar perdendo um jogador por bobeira, por um lance, entendeu? Sem importância nenhuma, uma disputa de bola, uma pisada em falsa no gramado, uma chegada mais forte do time deles. Graças a Deus não tem o Felipe Melo, né? Que é menos um risco pra gente. Mas pode acontecer, tudo pode acontecer. Embora o time do Palmeiras seja um time bem técnico também e não tem histórico de violência, mas o jogo vai ser pegado. Então a gente tem que ficar muito esperto com o tipo de atuação que a gente vai, o tipo de empenho que a gente vai, porque perder um jogador nessa reta final agora seria um crime, seria desastroso para as pretensões do Flamengo de chegar às finais. Pelo que eu entendi também, pelo que foi dito pelo Braz, o Flamengo já cumpriu a meta orçamentária desse ano nas Copas, que era chegar pelo menos na semifinal, mas está muito fácil para a gente chegar na final. Acredito que seja um caminho mais fácil agora na semifinal, e a final aí é um jogo e a gente vai disputar com vontade para ganhar, mas isso aí a gente vê depois. Então, no meu ponto de vista, o jogo contra o Palmeiras é um jogo muito importante, mas salve as devidas proporções.
seria para mim, na minha opinião, uma segunda ou terceira força para dedicar nessa reta de final de ano agora. Então, prefiro disputar as Copas, dar mais empenho às Copas e deixar o jogo contra o Palmeiras como mais um jogo importante, logicamente, mas sem a devida grandeza que o pessoal está dando hoje, dizendo como é o jogo de vida ou morte, que é a final do campeonato. Não é a final do campeonato, só seria se o Flamengo tivesse empatado com o Palmeiras em número de pontos ou tivesse mais próximo. Agora, estando a 9 pontos de diferença do líder, é muita coisa para se tirar. Não é impossível, volto a repetir, mas quem está lá na frente é o Palmeiras, também uma boa equipe, muito regular, para perder 3 partidas ou 2 assim direto. E sem contar que a gente também tem que ganhar todas, né? Para poder isso acontecer. Porque até no critério de desempate eles estão na frente da gente. Eles têm mais vitórias do que a gente. Então, não coloco esse jogo como o jogo mais importante do ano. Eu coloco esse jogo como um jogo importante dentre os outros que nós teremos aí nessa reta final agora dos 3 campeonatos que nós estamos. Entendeu? Então, esse é o meu ponto de vista. Respeito a opinião de todos vocês. Quem quiser conversar aí no chat, coloca aí o que vocês acham, o que vocês pensam. A gente troca uma ideia e a gente vai chegar num acordo. Valeu? Então, um bom jogo para todo mundo. Amanhã a gente vai estar aí na Globo assistindo o jogo aí às 4 da tarde, assistindo de camarote, né? E vamos torcer para o nosso Mengão e que vença o melhor, com certeza. Valeu, um grande abraço a todos e fiquem com Deus. Valeu!